Boa noite, a paz do Senhor. O Senhor Jesus ministrou uma palavra no meu coração nessa noite que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala sobre uma tempestade em alto mar. Onde o Senhor Jesus fala para o discípulo assim: vamos passar para o outro lado. Vamos todos, entrar dentro do barco e a gente vai atravessar o alto mar. E a Bíblia diz que assim os discípulos fizeram, Jesus inclusive entrou com eles. E a Bíblia diz que Jesus foi para a polpa do barco. Ele dormiu. A polpa significa estabilidade do barco, a direção do barco. Jesus estava dormindo na estabilidade e na direção. O que me chama a atenção é que mesmo Jesus dormindo, ele estava no controle da situação. Ele estava na direção e ele estava trazendo estabilidade. Só que a Bíblia diz que no meio do trajeto se levanta essa tempestade e, logicamente, os discípulos se apavoraram. Humanamente, uma tempestade em alto mar, imagino que fosse à noite, uma escuridão, não enxerga-se nada, e mesmo que fosse de dia, você está em alto mar, num barco, uma tempestade, a gente vê tantos casos, onde se levanta tempestade, o barco vira e ali já era. Em alto mar, com tempestade, com ondas, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Um barquinho numa tempestade em alto mar é meu Deus, é uma formiguinha que não dá nem para fazer nada. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E os discípulos apavorados, tirando a água, fazendo de tudo o que podiam fazer. Chegou uma hora que o desespero tão grande que eles olham, eu acho que na hora do desespero eles pensaram assim, vamos tentar, vamos lutar, vamos fazer, e deixa Jesus lá, deixa Jesus dormindo, vamos fazer com as nossas forças, vamos lutar enquanto a gente pode. Só que tem situações que a gente precisa chamar Jesus. A gente precisa. E muitas das vezes Jesus, ele fica tão calado, A gente fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo a situação, o Senhor está tão calado. O Senhor não fala nada. Parece que Jesus está dormindo, mas Ele está no controle, Ele está na direção. A polpa significava isso, Jesus no controle, na direção do barco. Ele não perdeu o controle. Jesus, no barco, Ele não perdeu o controle. Deixa eu te dizer algo. Jesus no barco não significa ausência de tempestade, de situações difíceis. Ele no barco não significa que a gente não vai atravessar momentos até desesperadores. Mas tenha uma certeza, Jesus no barco, a gente vai chegar do outro lado. Se Ele deu uma ordem, a gente vai chegar do outro lado. Os discípulos ficaram tão apavorados que eles nem se focaram, dizendo assim, Jesus falou que a gente ia chegar do outro lado e a gente está aqui, então eles nem pararam para pensar que Jesus havia dado uma ordem. E a ordem de Deus é irrevogável. Se Ele deu uma ordem, vai acontecer. E a Bíblia diz que o desespero foi tão grande que uma hora eles acordaram Jesus. Jesus, nós vamos perecer, o Senhor não está vendo a situação? Olha a tempestade, vai virar o barco, nós vamos morrer. E Jesus se levanta, repreende o mar, repreende a tempestade. E o que mais me chama a atenção diante dessa grandeza, dessa palavra, é que o mar não tem ouvido. O vento, ele não tem ouvido. A tempestade não tem ouvido. Mas quando Jesus dá uma ordem, eles têm que obedecer. Eles têm que ouvir a voz do nosso Senhor. E eles têm que obedecer. Tanta gente tem ouvido, mas não obedece às ordenanças do Senhor. O ser humano ouve tantas coisas, mas não para ouvir a voz do Senhor. Tem ouvido? Tem. Mas tem uma surdez espiritual que tem tomado conta e não tem deixado você ouvir a voz do Senhor. O mar não tinha, a tempestade não tinha, o vento não tem, mas eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram. A Bíblia diz que na hora cessou aquela tempestade. E Jesus então vira para os discípulos e fala, homens de pouca fé. Homens de pouca fé.
Não foi o acordar Jesus. Não, Jesus não está falando disso para eles. Porque clamar ao Senhor, a própria palavra diz clama. Orar ao Senhor, a palavra de Deus diz ore. Chamar Jesus, chame. Jesus não estava se referindo deles ter acordado Jesus. Não, Jesus estava se referindo para eles. Por que vocês não repreenderam? Por que vocês não se levantaram para repreender, em vez de ficar desesperado aí? Tira a água do barco, sabe? Como se isso fosse resolver. O barco ia virar, como se isso fosse resolver, tirar a água do barco. Como, sabe? Uma situação assim até difícil de imaginar. Jesus ficou irritado, em aspas, foi com isso. Por que vocês não repreendem? Eu já não vos dei autoridade. Até quando vocês vão andar comigo e ainda vão ficar dessa forma? Até quando? Nós vamos ler a palavra do Senhor, ver situações que Jesus nos deixou como exemplo e vamos ainda ficar desesperados diante da situação. É isso que Jesus está falando. Não é você orar, não é você clamar. Não, deve. A Bíblia diz, batei e abre-se-vos-á. Pedi. E Deus vai nos conceder. Buscar, nós vamos encontrar. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando é que quando a gente pede, a gente tem que crer. Quando a gente busca, a gente tem que crer. A gente tem que crer. É isso que Jesus está falando. Creia. Se levante em oração. A situação está assim, vou deixar assim mesmo. Já estou cansado. Não. Jesus no teu barco não significa ausência de tempestade, mas significa certeza de vitória. Você pode até passar na tempestade, mas tem vitória. Tem luta, mas tem vitória. Tem tristeza, mas depois vem a alegria. Tem perda, mas depois vem a restauração. Jesus está dizendo isso. É isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Vocês precisam ter fé. Vamos perecer, vamos morrer. Eu não falei para vocês que nós vamos chegar do outro lado. Qual é a palavra que eu liberei? É por isso que Jesus estava dormindo. Jesus estava só descansando um pouco porque ele era humano também. Ele também se sentia cansado. E ele estava descansando. Até chegar do outro lado, todo mundo. Mas Deus permitiu essa situação. Acho que Jesus não sabia que eles iam passar por tempestade? Sim, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Mas para provar a fé. Muitas das vezes as situações difíceis vêm na nossa vida para Jesus nos provar a nossa fé. Aonde é que está a nossa fé? Aonde é que está o nosso foco? Para que a gente está olhando? Ou para quê? Qual é o nosso olhar? É para a situação ou é para o autor e consumador da nossa fé? Jesus está perguntando isso para nós. Qual é? Para onde que nós temos olhado? Não é para perder o foco. É para a tempestade que veio para nos provar? Não. Essa situação que você está passando, ela não tem ouvido. Ela não tem. Mas que Jesus dá uma ordem, ela ouve, obedece e cessa. Clame ao Deus que pode dar uma ordem para acabar com essa situação difícil que você está atravessando. Clame a Ele. Jesus me parou para trazer essa palavra ao teu coração. Essa tempestade vai cessar, mas não se desespere. Não é A, não é B, não é C que pode fazer por ti. Somente o Senhor. Tem situações que só Jesus. Clame a Ele sim, mas não se desespera. Não se espera com o laudo médico. Não se desespera com o filho que está nas drogas, está no vício, marido. Não fale para eles. Fale para o problema. Fale para a droga. Fale para a doença. Fale assim, escuta aqui, doença. Escuta aqui, vício. Escuta aqui. Você não tem ouvido, mas agora você vai ouvir. Em nome de Jesus, cessa. Cessa agora em nome de Jesus. Use a autoridade que Deus te deu. Deus já deu autoridade. A Bíblia diz, eis que vos dei poder e autoridade. Jesus já nos deu. Mas a gente precisa usar. São ferramentas que Ele já colocou nas tuas mãos. Mas faça uso delas. Amém?
Fico com essa palavra em nome de Jesus.